aconteceu com o Mark no episódio 6 de Ruptura? Por que ele caiu daquele jeito? O que foi que deu no cérebro dele? Ele vai ficar bem? É por conta da reintegração que aquilo acontece ou outras coisas? E as visões que o externo teve, vendo a relação que ele teve ali com a Halle? E as visões que o interno teve, vendo lá do lado de fora? Qual que é o motivo da Helena ter ido encontrar o Mark ali fora? Foi do nada ou ela foi atrás mesmo? Meu querido, esse é um dos pontos que a gente vai responder sobre o episódio 6 de Ruptura nesse vídeo. Se você quer saber, cola aqui, vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre a segunda temporada de Ruptura, pra gente poder falar sobre o episódio 6, que evoluiu mais o nível da história, fazendo a gente ficar bem preocupado com a situação do Mark, e diversas outras coisas, claro. Mas antes da gente falar, deixa esse like, ajuda demais na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura sobre Ruptura. Já tem vídeo de detalhes desse episódio. E é o seguinte, né, temos aqui mais um episódio que mostra o porquê que essa série vale a pena você esperar toda semana um episódio novo e acompanhar ela, porque sempre vai ter um episódio mais interessante do que o outro. Um episódio 6 que anda bem com a história, mas sempre abrindo mais perguntas. É assim que a série te prende, te tortura. Assim, temos respostas definitivas aqui? Não, mas assim como nos episódios anteriores, novas respostas de algumas coisas importantes vão chegando pra somar tudo pro entendimento principal. E claro, aqui a gente vê um bom progresso na história, principalmente no quesito Mark e sua reintegração, que aconteceu no final do episódio 3, e agora os progressos vêm só aumentando até chegar nesse ponto sinistro. E vamos lá ponto a ponto, cronologicamente, né, a gente tem esse início como uma continuação direta do que aconteceu no final do episódio 5, que o Mark, né, externo, pela primeira vez teve uma visão dos corredores da Lumon, teve uma visão da senhorita Casey ou Gemma lá dentro, né, que são as memórias do interno que começam a vir na mente dele, e aqui ele tá descrevendo pra Regabi essa experiência, até porque a Regabi, que tá por trás disso tudo, desse processo de reintegração do Mark, ela precisa saber o que ele tá passando pra poder decidir avançar ou não, e muito do que acontece do avanço nesse episódio pra reintegração é por conta de decisão dela, até a questão do Mark no final. Mas um ponto nessa cena aqui no início é uma revelação que ela faz a mais sobre a questão da Gemma. Ela diz algo pro Mark que traz muita esperança pra gente que tá assistindo e muda algumas teorias. Ela fala que a Gemma que o Mark conhece ainda está dentro dela, ainda tá dentro daquela senhorita Casey lá, e que o Mark vai conseguir tirar ela de lá e eles vão conseguir viver bem. Ou seja, isso significa o quê? Que por mais que a gente saiba que a Gemma morreu no mundo real e eles tenham levado o corpo dela lá pra dentro, a Lumon sabotou no necrotério, pegou o corpo e faz meio que uma ressuscitação, é esse projeto aqui. Por mais que a gente saiba disso e teorize que não é a mesma pessoa, que o Mark vai se frustrar, agora a gente tem uma revelação diferente, que tem algo da Gemma original dentro da senhorita Casey. Ou seja, com essa fala da Regabi, a gente consegue concluir que tem como a Gemma normal lá de fora, que o Mark conhecia como a esposa dele normal, voltar ao normal. Tem como reverter isso. Assim, pra chegar lá vai ter que descobrir mais coisas, mas é interessante isso aí. Mas assim, saindo disso, indo lá pra dentro da Lumon, a gente tem o foco no Dylan, que eu achei que ele ia pegar aquela informação que ele achou no quadro no episódio 5 e ia guardar pra ele um tempo, mas aqui a gente já vê ele revelando de cara sobre o corredor, sobre as coordenadas. Isso vai aumentando o nível de consciência desses personagens aqui, mas uma questão aqui interessante que eu quero falar é sobre a Halle, que no outro episódio, no 5, ela voltou a trabalhar lá, a Halle interna mesmo, eles estavam suspeitando se não era a Helena de novo, e apesar de no episódio 5 ter tido essa abordagem, no 6 parece que não tem mais. É, tipo, já acreditam que é ela mesmo, já entenderam que é a Halle mesmo, até porque o Mark aceita ter relações com ela. Mas assim, no meio disso, a gente tem a primeira experiência do Mark interno, né, enquanto ele tá lá dentro da Lumon, ele conseguindo se lembrar das experiências lá fora. A gente já teve o externo conseguindo as memórias do interno no final do episódio 5, agora a gente tem o interno conseguindo memórias do externo, vendo como é que é a casa dele, que ele não sabia e tudo mais. Então, como eu disse no início do vídeo, o progresso de reintegração tá avançando e tá avançando rápido. Já vai chegar aquele ponto que tanto o interno quanto o externo vão ser a mesma pessoa, vão ter as mesmas memórias. Quando o Mark entrar naquele elevador, não vai mudar nada na cabeça dele. E eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser isso, mas tem esse entrave no meio do caminho. Esse problema que deu no Mark, a gente vai chegar lá. Uma coisa que esse episódio 6 também traz pra gente é a questão do Milchick e as consequências da revisão que ele passou no episódio 5, que foi extremamente humilhante pra ele, extremamente agoniante, e aqui a gente vê os reflexos da raiva que ele tá. Ele já não tratava a senhorita Huang com tanta cordialidade, agora ele trata menos ainda. A gente vê a frase que ele fala aqui pra ela, que ele tá meio que incomodado com o comportamento infantil dela, mesmo ela sendo uma criança, ela teria que tirar esse comportamento infantil pra ela poder progredir. A gente vê que ela tá buscando uma promoção, evoluir ali, que aumenta o mistério sobre essa personagem. Mas é interessante que mais pra frente o Milchick usa da mesma frase, né, tipo, se
libertar dessas questões de infantilidade que você tem pra ele mesmo, no espelho. A gente vê que ele se pune e que ele tá extremamente nervoso com o que aconteceu no episódio 5, com os erros, diversos erros que foram apontados pra ele. Dá pra ver claramente na hora que ele tá organizando os papéis ali que ele tá tremendo, né? A mão dele tá tremendo. Se eu não me engano, é a primeira vez que a série adiciona essa camada do Milchick sendo mal consigo mesmo, trazendo uma ideia de que no futuro ele pode até se punir, se machucar pelas coisas que ele faz ali. Pelo menos é o que me passou essa imagem. Assim, a série ainda precisa trazer mais sobre o background do Milchick, quem que ele é lá fora, por que que ele tá nesse trabalho, mas parece que esse trabalho é muito importante pra ele. A cada vez que a gente vê mais, principalmente nesse episódio, dá pra ver que ele é bem imerso nessa ideia do Kier, da empresa, e que ele depende muito disso. Então vamos ver se nos próximos vão trazer mais do porquê que ele depende muito disso. Se é financeiramente, ou porque ele passou por uma lavagem cerebral sinistra, ou porque ele não tem ninguém na vida, é isso que ele tem pra lutar na vida, é apostar na Lumon. Mas aí eu tenho que trazer um ponto desse episódio importante, que lá nos episódios anteriores, se eu não me engano tinha sido no 3, será que foi no 3? Não lembro. Quando teve aquele primeiro encontro do Dylan com a esposa dele, que é o benefício que o Milchick dá, né? Ele poder ir na salinha e encontrar a externa da esposa dele, ali já tinha uns indícios desse amor e de quão a Gretchen, né, a esposa do Dylan lá fora, fica muito mais confortável quando ela tá com a versão do Dylan interno. Aqui, nesse episódio 6, só ficou claro que ela prefere ele e que eles estão começando a construir um relacionamento e um novo dilema começa a ser criado, né? A esposa do cara lá fora prefere a versão interna dele do que a versão externa, a ponto da versão externa ela ignorar, mentir pra ele, né? Lá, quando mostra eles em casa e o Dylan já sendo o externo, ela inventa pra ele que não, a Lumon acabou com o programa, não pude encontrar a sua versão interna. Tipo, a cada vez mais ela se desconecta dessa versão do Dylan e prefere o interno. Isso com certeza deve gerar problemas pra ele mais pra frente. Isso aqui é algo que eles não estão colocando à toa na história, não. Pode ser mais um personagem da série que vai tretar com a outra versão dele. O externo do Dylan fica revoltado com o interno do Dylan. E eu falo mais um personagem porque isso acontece com a Halle. E é aí que eu quero trazer uma outra questão. A gente tem aqui a reuniãozinha do Mark com a Halle lá no banheiro. E ele contando pra ela o que aconteceu. Que ele teve relações sexuais com a externa dela sem saber. E eu quero comentar a reação dela porque é interessante. De início ela dá uma travada como se fosse surpreendente, mas nada grave. E depois ela começa a raciocinar o problema disso e simplesmente muda. Ela simplesmente pede um espaço pro Mark, não quer conversar, sai do negócio. E por que isso acontece? Pelas falas dela depois e pelo que acontece, né, que ela chega no Mark e pede pra eles terem a relação, pra ela ter a experiência, isso mostra muito que assim como a externa tem meio que inveja da versão interna da Halle, a interna também está tendo inveja da externa. Isso aumenta o nível de conflito entre as duas, mostra muito a rivalidade que a Halle tem com essa externa. Desde lá da primeira temporada, quando a externa mandou o vídeo, você não é humana aqui, você não toma decisões. E assim, tem a questão do amor, do interesse que ela tem pro Mark, mas muito da questão da rivalidade é o que motiva ela a voltar ao encontro do Mark e falar, não, eu não quero ter as memórias da outra não, da Helena não, eu quero ter as minhas memórias dessa relação sexual aí, então pede pro Mark. E assim, se já tinham teorias antes, ideias de que a Helena, a Halle, poderia ficar grávida por conta daquela questão externa lá da neve, agora de novo acontecer a relação entre eles, e de uma forma escondida também, isso aqui aumenta mais ainda a possibilidade deles terem um filhinho. Tem aquela questão da abertura e tudo mais, que tem bebês aparecendo em volta do Mark, já diversas outras coisas que eu trouxe aqui. É como se a série estivesse criando diversas situações e fazendo o máximo para que eles realmente acabem se reproduzindo, tenham um filho. E como eu já disse em outros vídeos, se a Halle / Helena descobrir que está grávida do Mark, vai acontecer uma loucura sinistra. Muito impacto deve acontecer nessa série e a reviravolta vai. E tem tempo na temporada pra isso acontecer, tá? Ainda tem episódio 7, 8, 9 e 10. Só que assim, no meio disso começam as intercorrências, né? A gente tem a questão do Mark com o nariz sangrando, todas as situações que estão mais complicadas, isso aqui é realmente por conta da reintegração. Uma coisa que eu me enganei nos outros vídeos e eu preciso corrigir, né? Eu tinha falado num vídeo recente de detalhes do episódio 5, que as tosses do Mark poderia ser só um resfriado do evento de neve, mas também deve ter a ver com a reintegração. No vídeo mesmo eu falei que a gente não tem nenhum reporte de ver o Pete da primeira temporada tossindo por conta da reintegração. A gente não viu realmente, mas tem menções do Mark dizendo que o Pete estava tossindo. Então realmente tosse e todos esses efeitos colaterais do Mark é por conta da reintegração. E aí é necessário explicar um pouquinho dessa cena, porque enquanto a gente tá com a versão do Mark interno ali, do nada a gente só é jogado pro Mark externo, lá no porão da casa dele, com a Regab passando pelas experiências lá. E como é que isso acontece? O Mark tava em dois lugares ao mesmo tempo? Como é que é a questão temporal aqui? Então, tudo indica que essa cena aqui acontece primeiro, temporalmente, aconteceu mais cedo nesse dia de trabalho, e aqui
Aqui mais tarde é quando o Mark tava em casa já, passando pelos experimentos da Regabi, e aí mais memórias do interno começam a vir. Então ele se lembra do que aconteceu na parte da manhã, por isso fica essa bugada. Mas ao mesmo tempo também o interno tá conseguindo ter algumas visões lá de fora. É uma loucura, mas tudo isso só acontece porque a Regabi quer acelerar o processo. E aqui tem uma questão bem importante no episódio sobre o Mark. De início, ele não quer que mexa no furo que ele tem na cabeça, que mexa no chip, até porque de uma forma clandestina, ela ia fazer uma cirurgia ali no porão da casa dele, um negócio muito sinistro. Medo e insegurança são muitos dos motivos do Mark não aceitar de início fazer isso aqui, porque ele não tem certeza. Ele não tem motivos suficientes pra aceitar passar por isso. E é mais ou menos o que o Pete fez, por isso que deu errado com ele. Só que aqui que vai a diferença. Por que a reintegração parece que vai dar certo com o Mark, diferente do que aconteceu com o Pete? Por conta do encontro que o Mark externo tem com a Helena lá no restaurante. Vocês lembram, né? No vídeo de detalhes do episódio 5 eu falei sobre uma cena do trailer que mostrava a Helena de fundo, que dava a entender que ia ter esse encontro, né? Alguns até falaram, não é isso não. Sim, tá aí nesse episódio. Basicamente, esse encontro é o que motiva o Mark externo a voltar pra Regabi e falar, não, realmente eu vou passar por esse processo aí, corta aí e coloca o que você quiser. Já eu vou chegar nesse ponto, que é mais a questão do final do episódio, mas antes eu tenho que eliminar a questão sobre o Irving, que é bem interessante aqui. O progresso é menor na história, mas tem um progresso. Assim como prometido no episódio 5, ele vai lá pra um jantar com o Burt e o companheiro dele, e eu já quero adiantar que aqui o Fields é apresentado, né, em mais detalhes, e eu confesso que vendo esse cara, não sei, pode ser coisa minha, falta indícios, pode ser loucura da minha cabeça, mas a primeira vez que eu vi esse cara e o rosto dele, a face dele, me deu uma sensação que ele vai se revelar como alguém bem mais importante pra história. Ele não vai ser só o marido do Burt, não. Ele é, na verdade, alguém que ele só tá escondendo aqui. Tipo, me deu essa sensação do nada. Fonte da juventude. Nenhuma fonte. Foi mais a sensação ao olhar pra cara desse cara. Então comenta aí, você teve essa mesma sensação ou não? Vamos deixar pra depois. Assim, acaba que o ponto mais relevante desse encontro aqui é a gente descobrir mais sobre o passado do Burt e a conexão dele com a Lumon. E aqui já vai uma questão importante, que é a história que ele conta sobre quando ele foi parar na Lumon, que ele era de uma igreja. E escuta o que eu tô falando, essa história já dá uma brecha pra gente entender a possibilidade das pessoas internas e externas serem mais diferentes ainda do que a gente imaginava. Por quê? Porque ele conta que lá na igreja que ele foi, o pastor falou pra ele que as almas dos internos e externos podem ser julgadas de formas diferentes, né? Ou seja, muito provavelmente o externo não pode ser responsabilizado pelos pecados que o interno comete e vice-versa. Isso significaria que até espiritualmente na religião, nesse mundo aí da série Ruptura, os internos e externos são tratados também como almas diferentes. Pra você ver o nível que a série chega nisso aí, pra mostrar como é que essa divisão é real mesmo. Em todas as esferas da sociedade, relacionamento, a questão matrimonial, a questão de amizade, a questão espiritual, religiosa, tudo tem essa divisão. Só que assim, a gente vê, né, a gente sai dessa reunião do Irving com o Burt e o Fields com aquele gostinho de quero mais. Por quê? A gente começa a ter o Fields falando demais, que acaba saindo o ponto, né, de que o Burt, na verdade, trabalhava na Lumon desde antes de ter o andar de Ruptura. Então ele parece ter muito mais conexão com essa empresa e saber de muito mais coisa do que parece. Então por isso esse gostinho de quero mais ficou aqui. Só que no final, a partir desse incômodo do Fields e tudo mais, dá pra perceber no ambiente que ficou esse entendimento de que tanto o Irving quanto o Burt percebem que lá dentro eles também se relacionaram e que eles se conheciam lá dentro. E se o Burt já tava achando estranho ele ter sido demitido, e o Irving com certeza sim também, eles muito provavelmente devem ter começado a entender que a demissão deles pode ter sido algo em comum. Isso com certeza vai estimular eles trabalharem mais juntos. Então o arco do Irving vai engateando aos pouquinhos, mas avança. Em algum momento ele vai ter essa importância pra ajudar a derrubar a Lumon, mas também a Lumon tá um passo meio que à frente dele. Enquanto o Irving tá lá no jantar, a Lumon tá invadindo o apartamento dele. A gente vê o Drummond lá, entrando no apartamento do Irving e tendo acesso aos documentos que ele tem, que como a gente tinha visto desde a primeira temporada, o Irving externo sabe muito de lá de dentro da Lumon. Então aqui a Lumon toma mais conhecimento ainda da ameaça que é o Irving externo, e isso muito provavelmente significa que essa demissão do Irving não vai ficar só por isso, deixa ele quieto lá que ele já não tá na empresa. Eles devem ir atrás dele, então agora o Irving vai correr mais risco. Ele é muito mais ameaça pra empresa do que eles imaginavam. E assim, os pensamentos intrusivos tomam conta da minha mente, tá? Sempre. Eu fico muito agoniado quando eu vejo uma cena dessa do cara só invadindo a casa do outro, o Drummond lá, e eu já vem na minha cabeça, podia ter alguém armado com um revólver, meter bala nesse cara, só pra acabar com ele ali, já créditos da série, já eliminava ele, ia ser loucura. Meus pensamentos intrusivos são assim quando assisto essa série. Sempre eu quero que alguém bata no meu tique, essas coisas. Mas ninguém pensa assim também, não? Coloca aí. Mas assim, finalmente vamos tocar no ponto do encontro Mark e Helena, né? Ali do lado de fora. Primeiro ponto, esse encontro acontece casualmente?
repente, do nada eles estão no mesmo lugar? Eu não acredito. Eu acredito muito que a Helena foi lá sabendo que o Mark estaria lá. Porque a Lumon tem informantes, sabe de tudo aparentemente nesse lugar. Então ela foi lá pra poder encontrar ele. A própria Helena aparentemente tá demonstrando esse interesse mesmo pelo Mark, esse sentimentalismo. Dá pra ver pelas caras dela e a forma como ela interage com o Mark, que é bem possível que mais pra frente essa paixão que ela tá desenvolvendo pelo Mark pode entregar coisas pro Mark, informações que ela, como a pessoa que controla tudo aquilo lá na Lumon, não deveria dar e que vão acabar chegando no Mark por conta dessa proximidade dela. Ou até mesmo ela pode estar começando a se aproximar porque ela começou a ver os indícios de que pode estar grávida dele. Mas assim, uma questão que eu já vi alguns até comentando já, né? Por que que o Mark conheceu a Helena aqui? Como é que o Mark externo sabe quem que é a Helena? Sendo que ele nunca viu ela. Na verdade, ele já viu sim. Por quê? O Mark externo conhece a Helena porque a Helena é famosa. Ela é uma Egan. Ela é um dos rostos da empresa. Ela aparece na televisão e sei lá mais um monte de coisa. Então ela é conhecida lá fora. É até surpreendente pro Mark tá lá comendo, ele não sabe de nada do emprego dele, chega um dos superiores e encontra com ele ali. Ele fica estranho, por isso que ele fica meio nervoso ali. E assim, lembra que eu falei anteriormente que esse encontro motiva o Mark externo a se submeter à cirurgia lá da Regabi? Por quê? Porque esse encontro assusta ele. Como eu disse, ele ficou tão assustado pela situação, ele já tá suspeitando da Lumon, já tá investigando, passando por esse processo de reintegração, ele ficou extremamente assustado por uma das pessoas que a cabeça da empresa simplesmente aparecer misteriosamente pra encontrar com ele, falar coisas misteriosas sobre a esposa dele. Tudo isso faz ele ficar extremamente assustado e aí ele entende na cabeça dele que realmente preciso continuar esse progresso aqui porque senão eu vou me lascar. Eles estão vigiando o tempo todo. E aí a gente tem uma das cenas mais agoniantes dessa série, que é a Regabi encaixando aquela agulha na cabeça dele, é assim, muito agoniante de assistir, pelo menos pra mim. Ela executando o processo, né, de colocar aquele líquido lá dentro pra poder acelerar o processo de bugar mais o chip ali dentro ainda, porque tudo isso que ela faz é meio que causar um curto-circuito nesse chip ali dentro pra que realmente as memórias do interno e do externo se juntem mais rápido. E começa a funcionar, né? Tanto que aí a gente tem uma revelação crucial pro Mark externo. O Mark externo que acabou de encontrar com a Helena, a pessoa que é Egan lá misteriosa, tá assustado com isso. Do nada, ele consegue recuperar a memória do interno dela de que ele acabou de ter relações sexuais com ela lá dentro. De que ela trabalha lá dentro como uma interna também. Isso vai ser muito importante pra mente do Mark externo, pro decorrer da história e o que o Mark externo vai avançar nisso. Tipo, tem um entrave do Mark ter bugado ali, caído duro no chão, mas a partir do momento que ele voltar depois, e que eu acho que ele vai voltar, que ele voltar a investigar e voltar ativa nesse progresso, a partir desse momento ele vai querer voltar a ir atrás da Helena pra descobrir mais. E assim, aí a gente entra a questão sobre esse problema que o Mark teve, ele caindo lá e tal. Por que que acontece isso? Muito provavelmente esse acelerar do processo, esse líquido que a Regabi injeta na cabeça dele e tudo mais, ajuda nisso, o cérebro não aguenta muito, então a tendência de hemorragia é maior. Aí tem o Mark jogando a cabeça pra trás de uma vez, durante o negócio da cirurgia, depois disso, que muito provavelmente machucou mais ainda. E é aí que acontece um derrame cerebral. É isso, aqui já tava começando. É a prova de que é um derrame cerebral, é que dói muito a cabeça dele, e você consegue ver que ele perde os movimentos do sistema nervoso, não consegue pegar o copo e tal. Isso é a típica característica de quem tá tendo um AVC. Foi mais ou menos isso que o Mark teve. Ele cai babando ali e tudo mais. Então, assim, isso é muito perigoso pro personagem. Isso poderia, inclusive, indicar a morte dele, mas como ele é o protagonista, não acho que vai ter morte do Mark aqui. A não ser que a série tenha coragem de evoluir num nível que, porque o Mark externo quase morreu, ou tá inválido agora por conta disso, eles vão precisar recorrer à Lumon pra ele voltar ao normal, a tecnologia da Lumon mesmo. Aí a série vai subir num nível, vai escalar num nível sinistro. Não acho que vai chegar nesse ponto, mas aqui é um marco importante pra temporada. Cada episódio tá terminando com aquele baque sinistro que te obriga a querer o próximo episódio na mesa, e por isso que essa temporada de Ruptura tá muito boa. Ela tá só escalando no quanto os eventos vão ficando mais loucos e malucos, as revelações vão ficando mais sinistras. Pro próximo episódio é bem possível que a gente veja Mark numa cama, ele tendo que se recuperar. Se a Regabi procurar o hospital pode ser pior, porque a Lumon deve ter infiltrados no hospital, então ela vai ter que tentar resolver essa hemorragia aí, esse AVC, derrame do Mark dentro de casa, o que é pior ainda. E se o Mark conseguir voltar ao normal esporadicamente, ele vai ter muita coisa pra processar. Então, assim, talvez nos episódios que mais anda com a história nessa segunda temporada, eu quero que você coloque nos comentários o que você achou de cada ponto desses aqui. Não deixe de se inscrever no canal, que já vai ter vídeo de detalhes. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. E já eu tô de volta. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!